chegando hoje, número 8. Mas quando Deus me tirou da minha cidade, Ele me considera assim como, me chamada como, quem sou eu para ser como Barnabé, mas assim, considerando a história dele, de Saulo, fui enviada nessa cidade, para falar a verdade, não queria sair do meu lugar onde eu estava acomodada, no sul da Flórida, tinha tudo lá, minha raiz ali, e Deus falou comigo: você vai sair daqui, vou te levar para uma terra. E Deus me visitou. Eu tive uma visitação do Espírito Santo nesse dia no meu quarto. Eu acordei de madrugada, estava tudo claro. Eu falei, gente, mas meu quarto é tão escuro. E essa luz, de onde vem essa luz? Eu fiquei assim impressionada com aquela claridade mais linda. E eu levantei, fui no banheiro, como de costume. Quando eu coloquei a minha mão no papel higiênico, a luz acendeu das minhas mãos assim, e clareou o papel higiênico. Meu Deus, realmente há luz aqui dentro. Eu falei, glória a Deus, Senhor. Comecei a glorificar o nome do Senhor, e aquela luz me tomou. Eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade, eis-me aqui, eu vou para onde o Senhor me enviar. Mas eu orei, falei, e antes eu já tinha recebido um convite para vir nessa cidade. Mas eu falei, o quê? Vou sair daqui nada. Estou acomodada aqui, sul da Flórida, brasileiro de quanto é lá, tem padaria brasileira, tem tudo aqui. Estou acomodada. Por que eu vou lá para o frio? Não gosto de frio. E comecei as minhas questões. Quando a minha amiga me convidou para vir morar aqui, porque ela já estava aqui, ela tinha vindo da Europa, estava residindo aqui, queria uma amiga brasileira que viesse para cá. Eu falei, tá bem, eu vou lá visitar a cidade. Se eu gostar, eu fico. Mas antes eu tinha orado ao Senhor. Senhor, me dá um sinal, como o pastor. É digno você pedir um sinal de Deus, porque é bíblico. Aí pedi um sinal, esqueci totalmente da oração e vim no final de semana visitar a cidade. Gente, 21 anos atrás nessa cidade, você só via lagoa e cavalo e boi. Naquelas áreas ali do casco, onde hoje é, ali não tinha nada daqueles condomínios, era tudo fazenda ali. E a praia, então, nem se fala de tão feia que era. Eu falei, gente, eu vou sair de Deerfield Beach, onde eu amo aquele local ali, eu morava há 11 anos ali. Não vou. Ai, quando eu cheguei aqui, vi tudo escuro, as casas, os condomínios marrom, tudo escuro, digno de um lugar mesmo de frio. E lá, Boca Raton, tudo clarinho, tudo rosa, né? Falei, não. Aí vim, mas mesmo assim eu fui visitar a cidade, ela me mostrou a cidade, as partes pitorescas da cidade, e eu no meu coração, não, fechada já, não. Quando foi no domingo, nós fomos à igreja pela manhã, Monument Road, e ela falou, agora então vou te levar na parte da praia, para você conhecer, porque é o único lugar ainda que você ainda não foi. Falei, tá bem. E atravessamos ali, aquela ponte da Bácula, indo para a praia, no GTB Bácula. Irmãos, eu não posso descrever o que eu vi nessa tarde, 5 horas da tarde. O céu, ele brilhava como um diamante. Eu falo, I'm falling in love with the sky, this day. I'm sorry. Eu simplesmente amei aquele dia, aquela hora, aquele momento, aquele céu. Eu fiquei tão deslumbrada com o céu, que eu não parava de olhar no retrovisor do carro. E ela falava, o que você está vendo? Eu falei, Nicole, você não está vendo esse céu maravilhoso, brilhando? É um diamante. Não tem jeito, todo lugar que eu olho está brilhando. Como um diamante, eu via um diamante. Eu fiquei tão maravilhada com aquele resplendor de Deus. Eu falei assim, eu vou mudar para esse lugar só por causa desse céu. Decidi naquele momento. E ela já estava fascinada para eu ficar aqui. No primeiro condomínio que ela encontrou, que foi o Coral Spring, saindo da Bácula, ela entrou na St. John's Bluff Road, foi o primeiro condomínio que eu morei aqui. E ali mesmo, eu já saí dali com um apartamento alugado, para daqui 30 dias eu estar de volta nessa cidade. Voltei para o meu lugar, fui me preparar. E ali, quando eu voltei,
Deus me trouxe à memória o sinal que eu tinha pedido antes. Você vê como que Deus, ele faz as coisas tudo perfeito. Quando a irmã Célia ligou para o pastor lá em Orlando, ela já tinha passado pela minha casa. Foi a primeira porta que ela entrou em Jacksonville. Isso é plano de Deus ou não é? Não tem coincidência. Então é como eu falo aqui, comparando a história de Paulo e Barnabé. Eles eram 3, porque tinha também o João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. Só que eu liguei vapa e os outros continuaram. João Marcos parou pelo caminho, ele não quis ir para fazer a obra. Mas Paulo e Barnabé, que eram Silas e Barnabé, seguiram a primeira viagem, pregando o Evangelho de Deus. Gente, é tão maravilhoso, porque isso aqui é dando continuação a essa obra aqui, dos primeiros evangelistas. Vocês todos que estão aqui, é propósito de Deus. Todos vocês aqui são úteis na casa de Deus. Todos vocês aqui têm uma história de bênção, de milagre. Toda história aqui é válida, porque Deus fez vocês entrarem por essas portas aqui. E essas portas são sagradas, são bênçãos de Deus, são santas. Este lugar aqui é santo, onde você pisa o teu pé é santo, porque teve um preço a pagar por isso aqui. Não pense vocês que chegaram aqui hoje, que acharam esse altar montado, essa lindeza maravilhosa aqui, pronta, porque foi de ontem, não. Foi um preço a pagar. Foram lágrimas, foram sacrifícios, foram. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Então, irmãos, nós começamos essa igreja assim, cantando louvores de casa em casa. E para reunir esse povo de casa em casa, também não foi fácil, porque não tinha brasileiros aqui. E para descobrirmos brasileiros nessa cidade, eu fui lá no telefone book para encontrar os nomes que pareciam ser de brasileiros. Assim eu encontrava alguns hispanos. E eu pedi desculpas, me desculpa. Mas encontrei, foi dessa maneira que eu me reuni com o povo brasileiro. Porque eu chegava depois do meu trabalho e ia para o catálogo telefônico, irmãos. E fazia um convite a cada família para nos reunirmos aqui. Porque, infelizmente, naquela época, meu inglês era pouco. Eu precisava da igreja brasileira. Eu sentia falta da pregação brasileira, do português. Eu ia à igreja americana, mas eu tinha vontade de ter, sabe, na minha alma, o português. Então, eu lutei por isso. Eu ia depois do trabalho e ficava, ligava. E conseguia, algumas pessoas vieram, abrir o coração, oferecer a casa para a gente fazer reuniões, foi lindo. E outros, na minha caminhada para cá, Deus me trouxe a memória de uma mulher que eu não estava nem nos meus planos de falar dessa mulher, mas o Espírito Santo me lembrou, porque é para ser lembrado da igreja de Deus. Para vocês nunca deixarem de aceitar um convite, principalmente de adoração, louvor ao Senhor. Quando eu fiz o convite a essa mulher, ela educadamente me destratou. Não queria saber de brasileiro, com suas palavras educadas. E falou que não acreditava. Eu falei, mas esse convite, a finalidade do convite é para salvação. Ela falou, eu não acredito. Eu falei, então, senhora, me desculpa de incomodar. Muito obrigada. Que Deus abençoe.
Passando anos depois, irmãos, eu tive uma notícia triste, porque essa mesma senhora se encontrava no hospital nas últimas, que não deu tempo nem de eu ir fazer uma visita, porque ela teve um câncer que corroeu. Eles tiveram de colocar até carne em cima da enfermidade dela, porque o câncer estava comendo muito rápido. Foi colocado carne, sabe, pastor? Para dar mais um tempo para ver se ela se resistia mais e tinha mais um jeito. Só que não deu tempo nem de visitar para fazer uma oração. Deus não permitiu. Eu penso que não foi permissão de Deus. E depois eu fiquei sabendo que essa mulher tinha partido. Me entristeceu, porque ela teve chance, teve oportunidade. Mas era assim que a gente enfrentava, sabe, irmãos? Convidando, fazendo reuniões, orando. E aí, quando então eu conheci a pastora Vanessa em Orlando, também fazendo visitação de igrejas, porque eu ia em busca do alimento espiritual para minha alma, que era o português. Eu viajava, eu ia para Pâmpano, eu ia para Deerfield, eu ia para Orlando, eu ia onde tinha igreja brasileira. Aqui não tinha, eu ia onde tinha. E lá eu conheci o pastor Álvaro, nos deu apoio, enviou um casal de pastores aqui, pastor Nathaniel e Natanael. Foi assim, uma bênção para as nossas vidas, ficou um ano conosco, ajudou muito no ministério, mas não ficou também. Um ano voltou. Vocês não vão acreditar. Aconteceu com ele também a mesma coisa. Pegou um câncer. E daí a pouco faleceu. Mas, irmãos, Deus não é brincadeira. Nós temos que encarar as coisas de Deus com seriedade. Por que eu estou aqui até hoje, irmãos? Porque eu temo ao meu Senhor. Vocês pensam que já não teve oportunidade para me tirar da minha posição, para me sair daqui? Eu falei, ainda não ouvi do Senhor. Estou esperando. Eu achei que quando a igreja fizesse 7 anos, aí então Deus ia falar assim, agora está na hora. Mas ainda não foi a hora de Deus. Mas se Ele me levar daqui para outra cidade também, para abrir igreja, eis-me aqui. Porque a primeira igreja do sul da Flórida, lá em Deerfield Beach, foi aberta na minha casa. Nessa época, eu tinha família com meu esposo e um filho. 2 filhos depois. Foi aberta a minha primeira igreja, o pastor Vasconcelos. Quem conheceu o pastor Luiz Mila, ele conheceu o pastor Vasconcelos, também já partiu. Ele e a esposa dele já estão na glória. Então a igreja foi fundada na minha casa. E essa foi a segunda. Eu espero que vai ter uma terceira, né? Para fechar o círculo. É uma bênção. Então eu agradeço muito a Deus por essa igreja. Agradeço muito a Deus o pastor Rodrigo, a pastora Vanessa, que aceitou o meu convite lá em Fortaleza. Quando a pastora Vanessa orava por mim, eu falei, pastora, nós estamos precisando de pastores aqui em Jacksonville. Nós não temos pastores aqui. Ela falou, nós vamos orar. E quem sabe Deus abrirá a porta. Eu falei assim, então ora, pastor. Gente, eu já estava cansada. Sabe o que é cansada? De lutar com as pessoas que vinham para cá e não ficavam. Não foi só esses 2 que eu falei aqui que voltaram, não. Teve um missionário que veio também. O missionário voltou. Teve uma outra catástrofe que talvez não compensa falar, né, pastor? Mas o que aconteceu com essa missionária que não ficou na obra? Mas ela foi enviada. Ela foi enviada pela Assembleia de Deus do pastor Álvaro. Ela não ficou, voltou, porque achou ruim. Teve um outro pastor que veio também da Geórgia, brasileiros. Esses aí talvez sejam mais conhecidos porque foram os mais recentes que ficaram em Jacksonville. Pastor Macedo,
Valdex Macedo, e a pastora, ela não tinha título de pastora, mas era esposa do pastor, Ângela Macedo. E aqui todos conhecem talvez a história da Ângela. Ficou paralítica, teve um câncer, tiveram que amputar sua perna. Então, o ministério deles parou, eles estão parados sem fazer a obra. Mas glória a Deus que o Senhor está em controle, né, pastor? De todos eles. Deus, Ele tem a vida do ímpio e do justo nas mãos. Mas aí, eu quero agradecer de coração ao pastor o carinho, a dedicação por essa igreja. Lutas todos nós passamos, estando na igreja ou fora da igreja, as lutas vêm. Mas com a igreja, o corpo de Cristo, as lutas são removeráveis, não é, pastor? Por quê? Porque nós temos a cobertura do anjo da igreja, que ora por nós. Ele é que chora por nós, ele que clama a Deus por nós. Ele é um anjo da igreja, nós temos que ter essa cobertura. Você tem que ser membro de uma igreja, você não pode ficar sem ser membro de uma igreja, para ter a cobertura da bênção do pastor. Glória a Deus por vocês, muito obrigado pela igreja, pelo carinho de me ouvir. Deus abençoe a todos.